Alô você, sou o professor Gilberto de Geografia. Nessa aula, nós vamos dar continuidade com relação a questões que caíram no Enem na última década. E nessa aula de hoje, nós vamos ter duas questões que vão retratar a energia elétrica no Brasil, a partir da água, a hidroeletricidade. E te digo mais, não somente no Enem, mas em todos os vestibulares, Brasil afora, sempre caem questões que retratam a eletricidade, a energia elétrica a partir da água. E quando se fala em geografia, no Enem, elas caem ou como ciências humanas ou como ciências da natureza. Beleza? Bora lá então, vamos trabalhar com duas questões que sempre caem no vestibular e também no Enem. A primeira, nós temos aqui, primeiro o enunciado, ranking da eficiência. Ou seja, compare a energia e o alagamento das 10 maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Essa questão está nos mostrando as 10 maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Daqui a pouquinho, você vai entender que até 2012, o Brasil tinha a maior usina hidrelétrica do mundo, a Itaipu, que a partir de 2012 ela perdeu o seu lugar, porque há 8 anos atrás era inaugurado lá na China a usina hidrelétrica que passou a ser a maior usina hidrelétrica do mundo, que daqui a pouquinho eu vou te contar o nome da atual, ou seja, desde 2012, a maior usina hidrelétrica do mundo, que acabou colocando Itaipu em segundo lugar. Pois bem, uma coisa eu posso dizer para você. No Brasil, nós temos 12% das águas superficiais do mundo. Elas são escoadas pelo território brasileiro. 12%. E no Brasil, os mais de 8.511.000 km², a maioria dos rios que percorrem 8.511.000 km², a maioria dos nossos rios são rios de planalto. Mas, professor, o que quer dizer ser rio de planalto? Ser rio de planalto é ser um rio de desníveis, um rio cheio de vales, um rio encachoeirado. E a vantagem de nós termos predominantemente rios de planaltos, rios com desníveis, com vales, isso acaba beneficiando o Brasil para a construção de usinas hidrelétricas. Agora, se nós tivéssemos predominantemente rios de planície, rios planos, aí já nós não poderíamos explorar economicamente na construção de usinas hidrelétricas. E vou te dizer mais. Hoje, nós temos de potencial instalado, apenas estamos utilizando 25% da capacidade de futuras hidrelétricas do Brasil. Nós estamos apenas com 25% de usinas construídas. Ou seja, tem mais 75% que nós poderíamos explorar. Mas eu já vou mostrar para vocês que não é vantajoso não você explorar esses 75%. Então, 25% do potencial hidrelétrico hoje já está instalado. O Brasil tem 12 bacias hidrográficas. Sem dúvida alguma, uma coisa eu posso dizer para vocês, a maior bacia da Amazônia. A bacia da Amazônia, ela pega o espaço maior no território brasileiro, ela pega os maiores rios, obviamente 40% do potencial hidráulico no Brasil, vamos pegar o Brasil como 100%. Só a bacia amazônica, ela entra com 40%, as demais 11 bacias vai complementar com 60%. Só que não é porque a bacia amazônica tem 40% do provável potencial hidráulico
se forem construídas usinas hidrelétricas, né? 40%. Atualmente, não é a bacia amazônica a que tem o maior potencial instalado. Sempre cai no vestibular. E o pessoal, é a maior, então é a amazônica. Não. A bacia que tem o maior potencial instalado é a bacia do Paraná. A bacia do Paraná é a bacia que tem o maior potencial hidrelétrico instalado. Mas, instalado, a maior possível de ser instalado, né, é a amazônica, que entra com 40%. Pois bem, 70% da eletricidade no Brasil, a eletricidade, a luz, a iluminação, 70% vem da água. Professor, 70%? Sim! Gente, é a fonte de energia mais barata. Utiliza um meio natural, renovável, utiliza a água. Ah, professor, mas e os outros 30%? Aí, a energia elétrica, ou vem de termoelétrica, ou vem de energia nuclear, ou vem de eólica, ou vem de solar. Mas uma coisa eu digo para você, volto a frisar, 70% é provida da água, que é a fonte de energia mais barata. Professor, quando se fala usina hidrelétrica, quais são as partes de uma usina hidrelétrica? Conto já para você, futuro acadêmico. Primeiro, é necessário você fazer uma barragem. Você represar aquele rio. A partir do momento que você represa as águas através de uma barragem, aquele rio, primeira parte de uma usina hidrelétrica, a represa, o alagado. Segunda parte, o meio pelo qual essas águas vão entrar nas turbinas, ou seja, dutos, segunda parte. Aí essas águas vão chegar nas turbinas. Lá nas turbinas, essas águas vão movimentar essas turbinas, vão gerar uma energia mecânica, e que nesses geradores, mais uma parte das usinas hidrelétricas, essa energia mecânica vai virar energia elétrica. Acabou as partes das usinas hidrelétricas, professor? Não. Então, já falei, represa, dutos, turbinas, geradores, casa de força. Aí essa energia, ela vai para as redes, né, de transmissão. Portanto, aí fecha o ciclo até chegar a energia elétrica nas indústrias, nas casas e assim por diante. Portanto, essas são as partes de uma usina hidrelétrica. Agora, vou colocar para vocês o seguinte. Atualmente, não se constrói mais usinas hidrelétricas grandes no Brasil. A última, eu já vou mostrar para vocês, a Belo Monte. Vou mostrar já. As 10 maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Primeira, sem dúvida alguma, Itaipu. E por que a gente chama de Itaipu binacional? Itaipu binacional, porque ela foi construída no Rio Paraná. De um lado, da margem, se o Rio Paraná corre nesse sentido, margem direita do Rio Paraná, Paraguai. Margem esquerda do Rio Paraná, Brasil. Binacional porque Paraná sobre o Rio Paraná, Brasil e Paraguai construíram juntos, né, esta usina hidrelétrica que, sem dúvida alguma, foi a maior do mundo até 2012. 14.000 megawatts é a potência da Itaipu binacional. Como eu disse, até 2012 foi considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Aqui, no Rio Paraná, na fronteira do
Brasil, estado do Paraná com o Paraguai. Já fazem 8 anos que Itaipu perdeu a primeira colocação mundial. Porque de 2012, foi em 2012 que lá na China, no rio Yangtze, era inaugurado a usina de Três Gargantas. A usina de Três Gargantas é atualmente a maior usina hidrelétrica do mundo, lá na China. Itaipu tem 14 mil megawatts. Três Gargantas, na China, a maior do mundo, tem 18,2 mil megawatts. Ou seja, 4,2 mil megawatts mais que Itaipu. Quando a gente fala 14 mil megawatts, que é a potência da Itaipu binacional, quando a gente fala 18,2, que é a potência de Três Gargantas, a maior do mundo, é relacionado, portanto, à potência, o que a usina acaba gerando. Vem para cá. Se Itaipu é a maior potência, 14 mil megawatts, a segunda, Belo Monte. Sempre cai nos vestibulares. Qual é a maior usina hidrelétrica brasileira? Pessoal, não vamos colocar Itaipu. Eu fiz a seguinte pergunta: qual a maior usina hidrelétrica brasileira? Genuinamente brasileira? Em território brasileiro. O represamento das suas águas em território brasileiro. Ah, professor, não é Itaipu? Não. Eu acabei agora há pouco falando para vocês que Itaipu é binacional. É Brasil e Paraguai. Não é genuinamente brasileira. A maior genuinamente brasileira, só no Brasil, pegando áreas represadas das águas no Brasil, é a usina de Belo Monte, lá no estado do Pará, sobre o rio Xingu. Olha a potência instalada, 11,2. Ou seja, 2,8 megawatts menos que a Itaipu. Ok? Aí vem a terceira, Tucuruí, 8,7. Aí a quarta, Jirau, em Rondônia, no Rio Madeira, 3,8. A quinta, Ilha Solteira, no Rio Paraná, 3,4 mil megawatts. Aí vem a sexta, Xingó, no Rio São Francisco, 3,2. A sétima, Santo Antônio, no estado de Rondônia, no Rio Madeira, 3,2. Aí a oitava, Marimbondo, no Rio Grande. O Rio Grande, que é um dos formadores do Rio Paraná, né? Rio Paranaíba e Rio Grande, na junção dos dois, eu tenho, na confluência do Rio Grande com o Rio Paranaíba, eu tenho, a partir da junção dos dois, o Rio Paraná. Na sequência, Serra da Mesa, a nona, no Tocantins, Rio Tocantins, 1,3 megawatts, e a décima, Sobradinho, no Rio São Francisco, 1,1. Esse esquema, além de colocar a posição de primeiro a décimo lugar no Brasil em potencial hidráulico instalado, o nome da usina, o estado, o rio, a potência. Agora vem uma importância aqui na questão, que é a área de alagamento. A área correspondente ao represamento das águas, dado em 1000 por quilômetros quadrados. Aonde nós vamos mostrar para vocês, futuros acadêmicos, que relativamente, às vezes eu tenho um represamento maior, mas uma potência menor. Às vezes eu tenho uma potência maior e um represamento menor. Ah, não entendi nada, professor. Vou voltar a explicar. Eu tenho um represamento maior em área, mas o potencial é menor. Eu tenho um represamento menor em área, mas o potencial é maior.
Mas o que determina isso, professor? Olha, uma coisa é certa. Quanto mais vale o rio tiver, maior represamento das águas, né, em profundidade, aí você não vai ter menor profundidade, evidentemente o rio vai se expandir mais. Só que quanto menor a área alagada e a potência maior, é porque é mais profundo. E entenda o seguinte, as águas entraram, né, a partir do rio, ocorreu o represamento, as águas entram no duto, as águas chegarão nas turbinas, essas turbinas vão se movimentar, vamos ter a energia mecânica sendo transformada em energia elétrica, né, através de geradores. E aí essas águas, professor, essas águas ficaram poluídas, não se usa mais? Opa! Fonte de energia natural, renovável. Essas águas, aí depois que fizeram todo esse processo, vão voltar ao leito do rio. E se eu tenho outra barragem lá, a jusante desta, a jusante quer dizer abaixo desta, a mesma água vai fazer o mesmo procedimento. Portanto, uma fonte de energia renovável que não joga poluentes no ar, mas tem um detalhe. Como tudo tem vantagens e desvantagens, qual que é a vantagem de uma usina hidrelétrica? Primeiro, utiliza do meio natural. É a fonte de energia mais barata. Ótimo. O Brasil é predominantemente planáltico. Tem rios caudalosos. Ótimo. Essas são as vantagens. E as desvantagens? As desvantagens. No momento que ocorre o represamento, o que vai acontecer? Áreas com vegetação serão engolidas por essas áreas represadas. Eu vou ter perda da flora, da fauna. Eu vou ter problemas com as populações ribeirinhas que moravam nessas áreas. Eu vou ter problemas, vem para cá. Vamos entender aqui, Belo Monte, no Pará. Vamos entender aqui, Santo Antônio, em Rondônia. Girão, em Rondônia. Áreas indígenas foram engolidas por esses represamentos. Ou de Belo Monte, ou de Girau, ou de Santo Antônio. Porque lá na Amazônia, áreas ribeirinhas indígenas foram engolidas. Não foi só a fauna, a flora que saíram perdendo. Os indígenas também saíram perdendo. E aqui, em outras áreas, no sul e sudeste, no nordeste, não foram áreas indígenas, mas áreas de civilizações ribeirinhas que também sofreram sobremaneira. Vamos para cá. Vamos fazer uma comparação. Itaipu, 14 mil megawatts. Olha a área de alagamento, 1,4 mil quilômetros quadrados. 1,4, 14 mil megawatts. Agora, pegue Belo Monte. Praticamente 3 vezes menos de área alagada, praticamente 3 vezes, de menos área alagada, e olha o potencial instalado, 11,2. Pouca área alagada para o potencial. E Belo Monte, mesmo tendo pouca área, é a maior genuinamente brasileira. Ela foi inaugurada recentemente. Ela começou a ser construída em 2011, inaugurada ano passado, 2019. Belo Monte, mesmo pegando área pequena de alagamento, teve sérios problemas. ONGs criticando os órgãos ambientais que acabaram cedendo para que Belo Monte fosse construída. Então, mesmo pegando uma área pequena, teve sérios problemas aí
com ONGs e com órgãos de defesa do meio ambiente. Agora, olha o caso de Tucuruí. Tucuruí foi começou lá nos anos 70 a sua construção. Tucuruí é a terceira maior do Brasil. Lá nos anos 75 ela começou a ser construída, foram de 75 até 84, 9 anos. Então, Tucuruí, só para você ter uma ideia, 3,5 mil quilômetros quadrados e olha o potencial instalado, 8,7. Se nós formos comparar Belo Monte, olha a área de alagamento, 0,5 e o potencial, 11,2. A Tucuruí já é diferente, né? 3,5 mil quilômetros quadrados e a potência 8,7. Ou seja, Tucuruí, a área de alagamento é 7 vezes maior a área da represa de Tucuruí comparada a Belo Monte. Um detalhe que eu posso colocar para vocês. Tucuruí é uma usina construída lá nos anos 70 a 80. Tucuruí começou em 75 e terminou em 84. Foram 9 anos. E naquela época, os órgãos que protegem o meio ambiente, eles não eram órgãos tão assim exigentes. Por isso que Tucuruí, na época, olha, 3,5. Agora olha Belo Monte, 0,5. Hoje já está diferente. Hoje as regras ambientais são severas. A preocupação com o meio ambiente, com a flora, com a fauna, com áreas ribeirinhas, com áreas indígenas, são grandes as preocupações. E mais, na época, a gente pode dizer que na época, lá nos anos 70, nos anos 80, existia um desprezo, né, pelos direitos civis. A área de índio inundada, a área de ribeirinhos, a área de mananciais, a perda de flora, perda de fauna. Não se levava muito em consideração a isso. Por isso que as usinas mais antigas, as áreas represadas eram muito maiores. Portanto, hoje a ideia não é mais que no Brasil sejam construídas grandes usinas hidrelétricas, mas sim as chamadas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Claro, o potencial dessas PCHs será um potencial menor, mas a área inundada será menor também. Então, no Brasil, não se constrói mais grandes usinas hidrelétricas atualmente. E o que vem acontecendo? Pequenas usinas hidrelétricas, as chamadas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, potencial menor, mas área inundada menor também. Pois bem, foram colocados aqui as 10 maiores, o ranking das 10 maiores usinas hidrelétricas, as áreas de alagamento e a área de potencial instalado. Vamos para o enunciado. Comparando os dados das usinas hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, é ou A. Então, uma característica positiva de Belo Monte, no Rio Xingu. Belo Monte, que eu disse para vocês, a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil. E olha, uma característica positiva de Belo Monte. Área de alagamento, 0,5 mil quilômetros quadrados. Potencial de Belo Monte, 11,2. Então, a área de inundação é pequena, mas em contrapartida, o potencial instalado é grande. Vamos para os itens agora, para que a gente possa achar a resposta. Letra A. Reduzido espaço relativo inundado. Já de cara, encontramos a resposta. Belo Monte tem um reduzido espaço, apenas 0,5 mil quilômetros quadrados. Um reduzido espaço relativo inundado. Já de cara encontramos a resposta. Vamos mostrar para vocês os erros da B, da C, da D e da E. Letra B. Acentuado desnível do relevo local.
acentuado desnível do relevo local. Aqui eu tenho os dados do desnível do relevo local? Não. Eu tenho a área inundada e o potencial. Concordo que se a área é menor, existe um grande desnível do relevo, porque a área é menor, é um vale. Mas com relação ao esquema aqui, sem dúvida alguma, o acentuado desnível do relevo local, nós não temos esses dados, portanto, está errado. Letra C. Elevado índice de urbanização regional. Espera aí. Lá no Xingu, lá no estado do Pará, na região do Xingu, na Amazônia Legal, elevado índice de urbanização regional, grandes cidades no meio da floresta amazônica do estado do Pará, nas imediações do rio Xingu, claro que está errada. Depois, letra D. Presença de grandes parques industriais. Poxa, se lá não tem urbanização, lá também não tem grandes parques industriais, coisa nenhuma, no meio do mato, no meio da Amazônia Legal. E por último, letra E, proximidade das fronteiras estratégicas internacionais. Gente, eu acabei agora há pouco falando para vocês que a maior usina genuinamente brasileira, a maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira é no Rio Xingu, Belo Monte, genuinamente brasileira, portanto a letra E não tem nada a ver, proximidade das fronteiras estratégicas internacionais estaria certa se fosse uma questão relacionada a Itaipu, proximidades das fronteiras estratégicas internacionais, Brasil-Paraguai. Aí sim, a letra E estaria certa, mas aqui é com relação a Belo Monte, e Belo Monte é genuinamente brasileira. Beleza? Mais uma questão que retrata a questão elétrica do Brasil. Uma questão que também caiu no Enem. Aqui nós temos o esquema que mostra a tipologia de área. São 4 bacias, uma bacia natural, onde tem floresta. Vamos pegar como exemplo, floresta amazônica. Uma bacia natural, onde está a floresta amazônica. Uma bacia com ocupação agrícola, com cultivos. Podemos pegar aí o que? Uma bacia com ocupação agrícola com cultivos, as várias bacia do Paraná, bacia do São Francisco, são bacias que têm nas proximidades áreas agrícolas e áreas com cultivos. Bacia com ocupação residencial, bacias que são tomadas por grandes áreas urbanizadas. E bacias com ocupação urbana pesada, bacias, daí sim, urbanização pesada. Pois bem, aqui, só para vocês terem uma ideia, futuros acadêmicos, bacias naturais com florestas. Olha só. Porcentagem de chuva retida num local escoada. As bacias naturais, as bacias que apresentam grandes áreas de vegetais, as bacias com florestas, a área retida no local vai ser de 80% a 100%. De 80% a 100% das águas das chuvas são retidas. Então as bacias naturais florestais, bacias onde nós vamos encontrar grandes áreas de vegetação, grandes áreas de florestas, obviamente que as chuvas ficarão retidas de 80% a 60%, ficarão retidas nessas florestas. Elas se infiltrarão no solo, elas chegarão lá no lençol freático. E nessas bacias naturais ou de florestas, o que vai ser escoada, que vai embora, de 0% a 20%. Então lembra, as áreas de floresta, as áreas de vegetação, a maior parte das águas, de 80% a 100%, acabam ficando retidas nessas áreas, como por exemplo a região da Amazônia. Área de florestas, a água fica retida. Bacias com ocupação agrícola, com cultivos, né? Já de 40% a 60% é retida no local. De 40% a 60% são escoadas. Já são áreas meio termo, né?
boa parte fica retida, boa parte vai embora escoada. Depois, bacias com ocupação residencial. Grandes áreas residenciais, onde de 40% a 50% a água é retida no local. A água se infiltra no solo. Bacias com ocupação residencial, não são ocupação residencial pesada, né? Tem áreas, digamos, impermeabilizadas, áreas não impermeabilizadas. O que não é asfalto, concreto e área construída, a água se infiltra. Onde é concreto, área construída e asfalto, aí a água é escoada. Então, 40% a 50% é retida, 50% a 60% é escoada. Depois, bacias com ocupação urbana. Aí sim, ocupação urbana pesada. São bacias onde as áreas são altamente urbanizadas, onde a maior parte da superfície é impermeabilizada com asfalto, com calçada, com área construída, onde a água não tem, basicamente, como se infiltrar no subsolo. Portanto, em bacias com ocupação urbana pesada, de 0 a 10%, se infiltra. O restante, de 90% a 100%, é escoada. Vai embora. Vamos para o enunciado. A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal... Qual que é a bacia com maior cobertura vegetal? Está aqui, florestas. As bacias naturais. As bacias naturais são as áreas com a maior cobertura vegetal. Vamos ver. Tem o potencial de intensificar o processo de essas bacias naturais com maior cobertura vegetal, as florestas, aonde a maior parte da água é retida, né? Não é escoada, é retida, é absorvida para o subsolo. Tem como resposta esse processo de erosão laminar. Pessoal, erosão laminar a área foi desmatada, a área ficou pelada, a chuva vem sobre essa superfície, acaba tirando esses sedimentos, varrendo esses sedimentos, levando esses sedimentos embora, e esse solo vai ficar um solo cuja a camada superficial foi levada embora. Então, erosão laminar acontece em áreas desmatadas, áreas que foram limpas e que vão sofrer, evidentemente, o que nós chamamos de lixiviação, lavagem dos solos pela chuva. Agora, áreas com florestas, não temos lixiviação. As raízes, elas seguram esses sedimentos. Portanto, a letra A está errada. Agora, olha a letra B. Intemperismo físico. O que é intemperismo físico? Intemperismo físico é quando, devido à mudança de temperatura, o frio, o quente, o solo ele acaba sofrendo uma degradação. E essa mudança de temperatura, frio, quente, com o passar do tempo, esse solo ele vai se desprendendo e, portanto, nas áreas de bacias naturais, não vai acontecer de hipótese alguma intemperismo físico. Intemperismo físico é geralmente em áreas onde são carentes de vegetação. Depois, enchente nas cidades. Espera aí. Se a questão está me retratando áreas com maior cobertura vegetal e área com maior cobertura vegetal, é ali a primeira, né? Bacias naturais florestais. Eu disse como exemplo floresta amazônica. E lá na floresta amazônica, vamos ter enchente nas cidades? Claro que não, né? As bacias naturais ou florestais, primeiro, é meio de mato, é floresta, é carente de áreas urbanas. Por isso, a letra C está errada. E olha agora a letra D, compactação do solo. Espera aí. Se a questão retrata áreas com maior cobertura vegetal, área com maior cobertura vegetal, a vegetação deixa o solo úmido.
né? A vegetação deixa o solo úmido e as águas pluviais vão se infiltrar no subsolo. Olha lá, ó, de 80% a 100% é retida no local. De 0 a 20% que é escoado. Agora, vê se tem cabimento. Solo compactado, compactação do solo, quer dizer solo seco, solo pelado, solo que foi desmatado, solo que tem uma grande incidência do sol sobre ele. Então é um solo seco, um solo duro, um solo que já foi lixiviado. E áreas com maior cobertura vegetal, compactação do solo? Claro que não. Áreas com maior cobertura vegetal são solo fofo, solo úmido, solo embebido por águas pluviais que, evidentemente, a partir desse solo úmido, vão se filtrar e vão aonde? Olha a resposta certa. Recarga dos aquíferos. Vão se infiltrar e vão lá no subsolo, lá no lençol freático. Portanto, a letra certa é a letra E. Portanto, futuro acadêmico, uma questão que retrata as bacias hidrográficas do Brasil e também a questão da produção de eletricidade a partir da água, a partir desse meio natural, deste meio renovável. Duas ótimas questões que sempre caem no vestibular e que sempre caem no Enem. Valeu, um abraço, até a próxima aula. Tchau.